No dia 3 de maio de 2025, o Brasil parou para assistir a um dos maiores espetáculos musicais de sua história. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento gratuito e monumental, o aguardado show de Lady Gaga, que atraiu uma impressionante multidão de 2,1 milhões de pessoas, segundo estimativas oficiais. A apresentação, promovida como parte de um projeto especial de inclusão cultural e celebração da música internacional, transformou a Orla Carioca em um verdadeiro mar de gente, com fãs vindos de todo o país e até mesmo do exterior. A magnitude do evento surpreendeu até os organizadores, superando os números históricos de shows anteriores realizados no mesmo local. Desde as primeiras horas do dia, a movimentação já era intensa. Milhares de pessoas ocuparam a areia e o calçadão, algumas acampadas há dias, tudo para ver de perto a estrela pop conhecida por suas performances ousadas, vocais poderosos e presença de palco magnética. O clima era de festa, alegria e expectativa. À medida que o pôr do sol se aproximava, a energia aumentava. Famílias, jovens, turistas e fãs antigos se uniram em um só coro de empolgação. As redes sociais fervilhavam com registros do evento, transformando Copacabana no epicentro cultural do mundo naquela noite. Esse não foi apenas mais um show, foi um marco na história da música ao vivo no Brasil, e o início de uma noite que, apesar de memorável, também foi marcada por uma ameaça inesperada. Quando as luzes finalmente se apagaram e os primeiros acordes ecoaram pela orla de Copacabana, o público explodiu em euforia. Lady Gaga subiu ao palco com a força de um furacão pop, abrindo o show com o clássico Bad Romance, vestida em um figurino futurista prateado que refletia as luzes do palco e hipnotizava a multidão. Durante quase 2 horas de apresentação, Gaga entregou tudo: coreografias milimetricamente ensaiadas, vocais ao vivo impecáveis e um repertório que passeou por todas as fases de sua carreira. Músicas como Poker Face, Shallow e Rain on Me foram cantadas em coro por milhões, criando momentos de pura comunhão entre artista e plateia. Um dos pontos altos da noite foi quando Gaga, sentada ao piano, fez uma pausa no espetáculo para falar com os fãs brasileiros. Em português, emocionada, ela agradeceu o carinho e afirmou: "Este é o maior show da minha vida." O público respondeu com gritos, aplausos e lágrimas. A performance contou ainda com elementos cênicos grandiosos: chamas, efeitos de luz, plataformas elevatórias e uma equipe de bailarinos que acompanhou a cantora em números de tirar o fôlego. A sincronia, a ousadia e a conexão com o público deram ao show um ritmo hipnótico. Além disso, houve espaço para momentos de surpresa. Em um ato simbólico, Gaga exibiu a bandeira do Brasil e convidou ao palco um grupo de fãs LGBTQIA+ para uma breve celebração da diversidade e do amor. A cada música, Lady Gaga reafirmava seu status não apenas como estrela pop, mas como uma artista completa que transforma o palco em espetáculo e o espetáculo em experiência. Copacabana viveu, naquela noite, um show para entrar nos livros, ou melhor, nas lendas da música ao vivo. Muito antes de Lady Gaga pisar no palco em Copacabana, uma verdadeira operação de guerra já havia começado nos bastidores. A produção do maior show gratuito da carreira da artista mobilizou centenas de profissionais e exigiu semanas de preparação, envolvendo desde engenheiros de som até agentes de segurança, passando por cenógrafos, técnicos, montadores e equipes da Prefeitura do Rio de Janeiro. A estrutura montada foi uma das maiores já vistas na Orla Carioca. Um palco colossal foi erguido sobre a areia, com mais de 20 metros de altura e dezenas de toneladas de equipamentos. O sistema de som foi planejado para alcançar com nitidez até os pontos mais distantes da multidão, cobrindo cerca de 4
quilômetros de extensão. Mais de 1.000 banheiros químicos foram instalados, além de pontos de apoio médico, ambulâncias de plantão e áreas de hidratação gratuita. A rede de transporte da cidade foi reforçada, com operação especial do metrô, ônibus e controle do tráfego para garantir o acesso e a dispersão do público em segurança. Nos bastidores, Lady Gaga exigiu apenas o essencial: privacidade, uma equipe técnica de confiança e total atenção à segurança do público. Seu camarim, embora protegido por sigilo, foi descrito por integrantes da equipe como surpreendentemente simples e acolhedor. A segurança foi um dos pontos centrais do planejamento. Mais de 3.000 agentes foram destacados para atuar na área, incluindo policiais militares, civis, guardas municipais e agentes à paisana, todos coordenados com drones, câmeras de monitoramento e inteligência integrada. Enquanto os fãs vibravam, na areia, nos bastidores reinava a tensão típica de um evento de proporções inéditas. Mas, ao final, o profissionalismo da equipe garantiu o funcionamento impecável de cada detalhe, transformando um desafio logístico gigantesco em uma noite perfeita, ou quase perfeita. Enquanto Lady Gaga dominava o palco e a multidão vibrava com cada música, um alerta silencioso interrompeu momentaneamente a euforia nos bastidores. Por volta das 21h40, durante o auge do espetáculo, agentes da segurança identificaram uma movimentação suspeita próxima à Avenida Atlântica, em um dos acessos à praia. O sinal veio de um dos drones de monitoramento que sobrevoava a área. Um grupo de pessoas se aglomerava em atitude considerada fora do padrão de comportamento do restante do público. Em instantes, as imagens foram repassadas ao centro de comando das forças de segurança, e equipes foram destacadas para verificar a situação. O que se sabia até então era pouco. Havia a suspeita de que poderia haver uma ameaça real, um artefato ou até mesmo uma tentativa de tumulto planejado. Por precaução, uma parte da área lateral foi isolada discretamente, sem alarde, e os agentes civis à paisana se infiltraram no grupo. Internamente, o clima era de tensão. A decisão da equipe de segurança foi clara: não interromper o show, a menos que houvesse risco imediato à integridade do público ou da artista. Enquanto isso, Lady Gaga, sem saber dos detalhes, seguia com sua apresentação. As autoridades mantiveram o controle da situação com discrição. Apesar do susto nos bastidores, não houve pânico entre os espectadores. A comunicação com os organizadores e com a equipe da cantora foi rápida e constante. Minutos depois, foi confirmado: a suspeita era infundada. Tratava-se de uma falsa ameaça, possivelmente motivada por desinformação ou tentativa de gerar confusão. O grupo foi identificado, revistado e dispersado sem resistência. Nenhum item perigoso foi encontrado. O show prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Para os milhões de pessoas na areia, aquela noite seguiu como um sonho, mas para quem estava por trás das cortinas, foi um lembrete de que, em um evento dessa magnitude, a linha entre a celebração e o caos pode ser tênue e que o preparo fez toda a diferença. Mesmo sem saber, naquele momento, o público estava diante de uma situação que poderia ter mudado drasticamente o rumo do evento. Mas graças à rápida resposta da segurança e à natureza controlada da ameaça, a maioria das pessoas nem chegou a perceber que algo fora do comum havia ocorrido. A vibração continuava alta. Canções como Born This Way e Stupid Love mantinham o clima de celebração, e a multidão cantava em uníssono, iluminando a praia com celulares erguidos e sorrisos emocionados. Nas áreas mais próximas da movimentação suspeita, houve um leve incômodo e rumores breves, mas nenhum tumulto significativo. Nos bastidores,
a equipe de Lady Gaga foi informada rapidamente de que a situação estava sob controle. Ainda assim, por segurança, reforços discretos foram posicionados próximos ao palco. Em meio a isso, a artista seguiu com sua entrega de forma firme, sem alterações visíveis em sua performance. Pouco depois do incidente, já mais tranquila, Gaga fez um breve discurso entre uma música e outra. Sem citar diretamente o ocorrido, ela disse ao público: "Hoje estamos aqui para celebrar a música, o amor e a liberdade. Nada pode nos parar quando estamos juntos." A plateia respondeu com aplausos intensos. O gesto da cantora foi interpretado por muitos como uma resposta sutil à tensão do momento. Para os fãs, foi um símbolo de resistência e conexão, reforçando a confiança na segurança e no poder do espetáculo. O clima de comunhão se fortaleceu ainda mais. A multidão permaneceu unida e a apresentação seguiu com ainda mais emoção. No fim, a resposta coletiva foi clara. Nenhuma ameaça seria capaz de apagar o brilho daquela noite histórica. Nas primeiras horas da madrugada, enquanto os últimos acordes do show ainda ecoavam pela orla e o público começava a se dispersar, as autoridades já tinham uma avaliação clara da ameaça que pairou discretamente sobre o evento. De acordo com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tudo indicava que a movimentação suspeita não passou de um alarme falso. O grupo abordado, formado por 4 homens, foi detido e interrogado no local. Nenhum deles portava armas, explosivos ou qualquer item perigoso. As investigações preliminares indicaram que um dos indivíduos fez menções vagas a causar confusão em meio ao público, o que levantou a suspeita dos agentes que monitoravam a multidão por drones e câmeras de segurança. A fala, captada parcialmente por um microfone ambiente, foi suficiente para acionar o protocolo preventivo. Apesar da tensão, a resposta rápida das forças de segurança evitou qualquer alarde. Nenhum disparo foi efetuado, não houve correria, e o público permaneceu seguro em todo momento. A conduta da polícia foi elogiada por especialistas e por representantes da prefeitura, que destacaram o preparo estratégico do aparato montado para o evento. A investigação oficial foi encerrada no dia seguinte com o registro de ocorrência por perturbação da ordem pública. Nenhum dos envolvidos possuía antecedentes criminais graves e as autoridades não encontraram indícios de uma ameaça terrorista ou de atentado planejado. O incidente, embora pontual, serviu como um teste real para os protocolos de segurança em eventos de grande escala. E, segundo a própria Secretaria de Ordem Pública, o saldo da operação foi considerado exemplar. No fim, o show de Lady Gaga entrou para a história não apenas como o maior público de sua carreira, mas também como um modelo de eficiência na condução de grandes eventos, onde a emoção venceu o medo. O que aconteceu na noite de 3 de maio de 2025, na praia de Copacabana, não foi apenas um show. Foi um marco cultural, social e simbólico que ficará para sempre na memória do país. Com um público estimado em 2,1 milhões de pessoas, a apresentação de Lady Gaga já é considerada o maior evento musical gratuito da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Para além dos números impressionantes, o legado do show se constrói nos detalhes, no impacto econômico para o Rio de Janeiro, que viu hotéis lotados, restaurantes movimentados e um forte impulso ao turismo local. Na sensação de pertencimento de milhares de fãs que nunca tiveram a oportunidade de ver sua artista favorita de perto, e na mensagem de união e liberdade que ecoou por toda a orla. O evento também consolidou Copacabana, mais uma vez, como um dos palcos mais icônicos da música internacional. Comparações com shows históricos, como os de Rolling Stones em 2006 e Rod Stewart em 1994, foram inevitáveis.
Mas Lady Gaga imprimiu sua identidade, sua estética e sua força em cada segundo daquela noite. Em um país frequentemente marcado por crises e tensões, o espetáculo representou um raro momento de respiro coletivo. Durante aquelas horas, milhões de pessoas, de diferentes idades, origens e histórias, compartilharam o mesmo chão, a mesma canção e o mesmo arrepio. Breve episódio de ameaça, rapidamente neutralizado, não manchou o brilho do evento. Pelo contrário, reforçou a importância da preparação, da inteligência e da confiança entre organização e público. Lady Gaga se despediu com um "Eu amo vocês, Brasil", e o país respondeu com uma ovação que parecia não ter fim. Mais do que uma performance, foi um acontecimento. Um grito coletivo de celebração à arte, à liberdade e à vida. E assim, naquela noite em Copacabana, o Brasil não apenas assistiu a um show. Ele viveu um capítulo da história da música mundial.